Ruínas do Castelo do Conde Dmitri Parte 3. O Conde Dmitri esperou por eles, vestido com um terno elegante. E, como antes, ele cumprimentou-os de forma excessivamente educada. Parabéns por chegarem ao topo. Vocês gostaram da recreação que eu preparei para vocês? Sung Jin não teve tempo para conversa fiada. Pará! Ele jogou a sangue vingado em direção ao conde. Foi jogada diretamente no alvo. Mais uma vez que quase chegou ao conde, ele se transformou em uma nuvem de morcegos e se esquivou da espada. Ele podia ouvir o riso irritante do conde do aglomerado de morcegos. Ha 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 ha. Aia! Sung Jin chamou de volta o sangue vingado. Os morcegos voaram para o palanque e se refizeram na forma humana. O conde sorriu maliciosamente ao comentar: Nossa! Nossa! Que ansioso! Parece que meus criados não foram capazes de proporcionar um entretenimento satisfatório para todos vocês. O conde desembainhou seu florete. Então, como mestre, estarei pessoalmente entretendo todos vocês. O conde Dmitri era um boss difícil de derrotar. A transformação de morcego era irritante. A sua velocidade imensa. A habilidade de lançar magia. Altamente inteligente e a capacidade de sugar sangue. Se ele conseguiu pegar um dos companheiros de grupo até mesmo uma vez, ele seria curado completamente e se tornaria mais forte. Sung Jin teve que matá-lo antes de ter uma chance de morder um dos seus companheiros de grupo. Então ele avançou para o conde brandindo suas duas espadas lendárias. O conde Dmitri esperou que Sung Jin se aproximasse com seu florete. O conde deve ter pensado que ele poderia lutar com Sung Jin com seu florete. Mas pela primeira vez, o sorriso confiante do conde se desintegrou. Em apenas 2 golpes, o florete foi eliminado das suas mãos. Ele deu um passo para trás com os olhos bem abertos. Eu não vou deixar você escapar. Sung Jin preparou sua espada e cortou o conde. Mas o resultado do ataque parecia estranho. Bang! Junto com o som, o conde se transformou em morcegos e voou para longe. Enquanto isso, o conde gritou um encantamento. O que é real é falso e o que é falso é real. Ilusão. De repente, o aglomerado de morcegos se multiplicou. Eles voaram mais alto no ar, antes de se dividirem em 4 partes e aterrissarem em 4 cantos da sala. Os 4 enxames assumiram formas humanas mais uma vez. Havia 4 condes agora. Os outros entraram em pânico. Sung Jin voltou ao grupo de caçadores. Seria irritante se um deles fosse descuidado. Sung Jin dirigiu-se ao seu grupo. Depois, é bom se você puder atacar. Mas é mais importante evitar ser mordido. Especialmente Giovanni. Fique perto do grupo e proteja-os. Entendido. Soldamir. Você tem magia que pode ser usada para diferenciar o real das ilusões. Você sempre pode incendiá-lo para ver se ele se transforma em cinzas. Ah! Certo. A resposta de Sung Jin estava cheia de decepção. Soldamir inclinou a cabeça para se desculpar. Peço desculpas. Por não poder usar magia branca. Não. Está bem. Apenas escolha um deles no lado direito e dispare um feitiço. Entendido. Mestre. Sung Jin olhou para baixo e falou. Caim. Você pega o do lado esquerdo. Eu tocarei o sino. Finalmente,
Todos os outros. Por favor. Cooperem contra aquele lá de trás. Está bem. Os 4 caçadores responderam juntos. Uma vez que Sung Jin terminou de dar instruções, ele contou: 3, 2, 1. Vamos! Sung Jin tirou a maniata do bolso e tocou enquanto ele avançava para um conde. Ele não sabia se ele era uma ilusão. Incinere tudo em seu caminho. Bola de fogo. Soldamir gritou um encantamento. Caim rosnou quando se jogou contra um conde. Tarro. Marradas avançou com um grito. Sung Jin cortou o conde. O conde parecia se encolher. Depois se separou pela metade antes de desaparecer. Ilusão. Qual deles é real? Sung Jin olhou em volta. Soldamir sacudiu a cabeça. Caim também ficou sozinho em seu canto. O único que restava era aquele que o grupo foi atrás. Os 4 estavam olhando para o teto. Sung Jin seguiu seu olhar e encontrou o conde pairando sobre eles. Ele estava recitando um encantamento. Lâminas de vento que cortam laço. Cortador de vento. Várias lâminas verdes apareceram na ponta de seus dedos e voaram em direção aos caçadores. Fiquem atrás de mim. Giovanni levantou seu escudo e tentou proteger os caçadores atrás dele. Mas ele não foi rápido o suficiente. Várias lâminas foram bloqueadas pelo escudo. Mas outras encontraram seu destino em Penlong. Ugh! As lâminas mágicas atravessaram sua armadura e deixaram um ferimento. Sung Jin correu para o último conde restante. Mas ele subiu no ar e... O que é real é falso e o que é falso é real. Ilusão. Recitou seu feitiço e se separou novamente. Sung Jin rangeu os dentes. O conde era um inimigo irritante de se lutar. Os outros caçadores reuniram-se sem ter que contar com Sung Jin. Mesmo uma vítima poderia restaurar e fortalecer o conde. O conde terminou de se dividir em 4 novamente. Mestre. O tempo acabou. Suas 2 invocações anunciaram que seu tempo havia acabado. 10 minutos devem ter passado desde que eles foram invocados. Caim voltou para sua forma de madeira. E Soldamir voltou para a lâmpada. As opções diminuíram agora. Marradas. Pegue o da esquerda. Dominique pegue o da direita. Giovanni e Penlong. Peguem o da parte de trás. Teria sido ótimo poder dizer isso. Mas se mesmo uma pessoa for mordida, a situação só poderia piorar. Sung Jin decidiu mudar de decisão. Ele estava se sentindo apressado devido à condição de Dominique. Mas ele decidiu seguir com cautela e tomar essa situação calmamente. Sinto muito por Dominique. Mas eu vou ter que ir com calma e lidar com os 4 sozinhos. Ao tentar apressar isso, poderia causar um acidente não intencional. Sung Jin decidiu-se e estava prestes a entrar em ação quando notou sangue. Ele viu gotas de sangue na sala. Não estava espirrado por toda a sala. Apenas em determinados locais. De onde veio? Sung Jin procurou em suas memórias. A primeira vez que ele enfrentou o conde. Ele pensou que sua espada tinha roçado contra algo. O conde poderia ter se machucado naquele momento. Não. Ele deve ter sido ferido por esse golpe. Todas as ilusões tiveram um corte no braço esquerdo. E havia apenas uma que ainda tinha sangue escorrendo dele. Esse deve ser o corpo real.
Sung Jin sussurrou para Pen Long que estava ao lado dele. Pen. Sangue. Pen Long o compreendeu com essas duas palavras. Sung Jin avançou para ele imediatamente. Ao contrário da última vez. Parecia ter ficado surpreso. O conde recitou um encantamento. Músculos duros e pernas apertadas. Lento. Os movimentos de Sung Jin diminuíram ligeiramente. E o conde imediatamente recuou no ar e se transformou em morcegos. Ilusão. Ele não parecia entender como Sung Jin conseguiu dizer quem era falso. Mesmo depois que os morcegos se dividiram em 4. Um dos enxames ainda estava pingando sangue. Pen. Sung Jin gritou apesar de ter diminuído a velocidade. Pen disparou as flechas e gritou. Flecha divisória. Sua flecha voou direto. Pousou em um dos morcegos do enxame. E muitas flechas mágicas apareceram nas proximidades perfurando todos os morcegos ao redor. Sua habilidade pousou. Sung Jin atravessou os morcegos mortos caindo do ar e colocou a lua espectral de volta à bainha. No momento em que viu os morcegos retomarem a forma humana, ele gritou. Lamento mortal. Por um momento, o vampiro soltou um grito de dor combinando com a melodia do lamento da habilidade de Sung Jin. Giovanni apenas recuperou sua sanidade após alguns momentos tremendo de medo. Ele estava um pouco envergonhado. Mas o sentimento desapareceu rapidamente. M. Morra! Dominique estava perfurando sua lança no ar enquanto alucinava. Pen Long estava correndo ao longe. Marrada tinha os olhos fechados em meditação. Giovanni varreu o seu entorno para procurar o vampiro e que. Mas a operadora deu um anúncio. Boss, Conde Dimitri concluído. Vocês voltarão ao mercado negro em 1 hora 2 minutos e 45 segundos. Ele viu de longe que balançando as espadas para sacudir o sangue das lâminas antes de colocá-las de volta na bainha. Giovanni viu o cadáver decapitado do conde deitado aos pés de Kay. Ele suspirou aliviado. Mas Kay aproximou-se dele e disse. Vamos. 15 minutos se passaram até agora, então devemos ter quase 15 minutos restantes. Não há muito tempo a perder. Giovanni ficou surpreso com suas palavras. A testa de Dominique continuava a ficar mais pálida. Então algo tinha que ser feito. Mas ele ainda tinha uma pergunta. Mas, para onde vamos? E Kay respondeu. Ah. Está certo. Kay bateu uma vez quando percebeu algo e se virou para falar com a operadora. Operadora. Vou usar a ativa do caçador de tesouros uma vez. Por favor. Me dê uma pista sobre um lugar secreto ou um boss oculto. Vou primeiro informá-lo sobre o lugar secreto no mapa. O que é? Giovanni começou a perguntar. Mas Sung Jin cortou e colocou o dedo em seus lábios. A operadora começou a falar de forma semelhante à forma como ela deu avisos. Um comerciante errante de terras distantes subiu a montanha carregando seu tesouro. Encontrando um castelo, ele comemorou de alegria. O mestre desse castelo pagará pelos meus tesouros. Mas a única coisa que o aguardava no castelo antigo eram monstros e bestas grotescas. Então ele correu. Mas ele logo foi pego e se tornou um casulo. A explicação da operadora terminou. E Giovanni virou-se para olhar para Kay com mais perguntas do que antes.
Mas então que de repente começou a falar consigo mesmo. Comerciante errante de terras distantes. Transformou-se em um casulo. Ele murmurou. Então abriu os olhos e começou a caminhar em direção à porta. Vamos! Ninguém realmente entendeu isso. Mas eles não tiveram escolha senão ouvi-lo. Todos os caçadores ocuparam seus lugares no elevador. E começaram a se mover de novo. O elevador desceu barulhentamente. Enquanto isso, Marradas, que tinha ficado quieto até agora, respeitosamente levantou uma pergunta. Desculpe. Mas, o que você está tentando fazer? Kay respondeu à sua pergunta. Ah. Esse é um tipo de missão secundária que lhe dá um tesouro como uma recompensa. Tesouro. Penlong mostrou maior interesse em suas palavras. Sim. Você verá quando chegar lá. Eu acho que todos vocês são muito sortudos. Esse cara, sua personalidade é um pouco, bem. Isso deve ser útil. Giovanni então se virou para fazer uma pergunta. O que você quer dizer com útil? Em vez de responder à pergunta, Kay disse outra coisa enquanto batia os dedos sobre os lábios. Vocês estavam todos preocupados em obterem baixos pontos de contribuição nessa rodada. Certo. Giovanni. Penlong e Dominique estremeceram. Era um assunto doloroso para todos eles. Kay continuou a falar. Aquele que estamos prestes a encontrar irá dar a vocês um ótimo negócio. Todos vocês devem ser capazes de obter algo de bom com ele. Kay continuou a falar sobre o assunto. O tesouro é um tesouro. E um negócio é um negócio, mas o que vai acontecer comigo? Dominique perguntou. Kay olhou para ele. Ah. Agora que você mencionou, pode ser resolvido com bastante facilidade. Dominique inclinou a cabeça. Confuso. O que você quer dizer? Naquele momento. Jim. O elevador rangeu e eles voltaram para o quarto andar na sala do monstro Frankenstein. Para descer, eles tiveram que atravessar a sala para o outro elevador do outro lado. Kay rapidamente atravessou a sala enquanto falava. Por favor, me sigam rapidamente. E confiem em mim. Vocês não vão se arrepender. Giovanni permaneceu curioso sobre o que ele queria dizer. Para onde estamos indo? Kay respondeu. Ela disse casulo mais cedo. Não é? Nós vamos à Sala das Aranhas no segundo andar. Jim. Juntamente com o som do sino. Os 5 caçadores chegaram ao segundo andar. A sala ainda cheirava a carne queimada. Sung Jin assumiu a liderança e examinou a sala. Todos. Procurem por um casulo. Deve haver um escondido em algum lugar por aqui. Os 4 caçadores começaram a procurar nos arredores. Essa foi a primeira vez que olharam cuidadosamente ao redor do castelo. Eles não foram capazes de fazer isso mais cedo devido ao limite de tempo. Casulo, onde poderia estar? Sung Jin usou o sangue vingado e lua espectral como bastões para verificar áreas cobertas por teias de aranha. Mas não havia muitos pontos restantes. As teias de aranha eram muito inflamáveis. E toda a sala acabou sendo incendiada rapidamente. Eternas chamas infernais. Inferno. O feitiço que Soldamir tinha lançado há alguns minutos era poderoso até mesmo só observando. Isso causou danos colaterais muito superiores à bola de fogo.
tinha transformado toda a sala em um cenário do inferno. Sung Jin estava preocupado. Nós, acidentalmente o matamos. Sung Jin varreu todo o andar, rezando para que ele estivesse errado. Finalmente, Giovanni gritou para os outros. Ei pessoal! Olhem aqui! Todos correram ao seu lado para ver o que ele achou. Ele encontrou uma pequena via fluvial. Uma pequena lacuna foi colocada entre a pedra para permitir que a água fluísse livremente. A via fluvial atravessou a sala e foi projetada para escorrer da sala através de uma abertura escura bloqueada por barras de metal verticais. Operadora. Lanterna. Pen Long tirou a lanterna do cubo e verificou dentro da abertura. Sung Jin lembrou o pequeno esgoto que viu enquanto perseguia os morcegos do conde. Esgoto. Por favor. Se afastem. Sung Jin afastou os outros e usou suas duas espadas para cortar as barras de metal da via fluvial. Cling. Clang. Uma vez que as barras foram removidas, Sung Jin abriu caminho. Os demais o seguiram. O interior do esgoto foi maior do que o esperado. Não havia uma única gota de água nas paredes ou teto. Apenas teias pegajosas. Havia mais teias quanto mais iam para frente. Era um lugar desconfortável, onde teias invisíveis e adesivas aderiam ao rosto. Mas isso deu a Sung Jin uma sensação de certeza. É isso. Nós achamos. As teias continuaram a ficar cada vez mais grossas. Sung Jin teve que usar suas espadas para abrir um caminho e continuou adentrando. E no fundo das teias havia um casulo gigantesco. Era um pouco menor do que um humano, mas correspondia à imagem mental do comerciante que ele tinha em mente. É definitivamente esse cara de antes. Sung Jin sorriu quando cortou o casulo. Dentro estava um homem-rato inconsciente. A operadora deu um anúncio. Parabéns! Você descobriu o comerciante oculto Rufan. Um rato encontrado em um esgoto, que apropriado. Enquanto Sung Jin estava pensando isso em sua mente, os outros 4 caçadores ficaram surpresos. Comerciante oculto. Está falando sobre o homem-rato ali. Sung Jin bateu nas 2 bochechas de Rufan 2 vezes. Não o suficiente para doer, mas o suficiente para deixar o homem-rato acordado. Rufan piscou 2 vezes enquanto ele acordava. Ugh! Não! Não! Rufan começou a gritar como se tivesse tido um pesadelo. Ele então se virou para Sung Jin e balbuciou. O que? Como você, onde? E as aranhas? Sung Jin o ignorou e disse. Essa é a segunda vez que eu salvei sua vida. Não há mais aranhas. Agora entregue as coisas boas que você me prometeu na última vez. Rufan piscou mais algumas vezes. Ele olhou para Sung Jin. E também para os outros caçadores presentes. Ah! Então é assim. Bem. Obrigado. Já que você me salvou. E então ele se virou. Havia um casulo menor atrás dele. Ele correu até o pequeno casulo e roeu a teia de aranha dele. Dentro do casulo havia um cubo que era um pouco diferente daqueles que seguiam os caçadores. Ele levantou o cubo e disse. Bem. Então. Como uma recompensa por salvar minha vida, eu vou vender um item para cada um de vocês. Claro. Será muito mais barato do que os preços que vocês teriam no mercado negro. Mas, como esse é um desconto especial,
Vocês só podem comprar um item cada. Entenderam? Uma vez que ele acabou de explicar, ele começou a tirar itens do cubo. Um a um. Os caçadores concentrarão-se nas mãos do comerciante. Ele tirou uma grande variedade de mercadorias. Luvas, ombreiras, sapatos, elmos, colares, bastões, machados, espadas. Os caçadores os pegaram um a um para verificar as especificações. Penlong foi o primeiro a encontrar um item que ele gostou. Khaldun luvas de disparo da caçadora da escuridão. Luvas, heroica. Defesa 10%. Habilidade passiva. Tiro focado, terceira. Cada terceiro ataque contra o mesmo alvo causa 300% do dano normal. Luvas de disparo da lendária caçadora da escuridão Vi. Dizem que as mãos dela nunca tremeram ao apontar uma flecha para os inimigos. Quanto é isso? Ah! Isso vale 4.400 moedas no mercado negro. Mas vou vendê-las por 1.600 moedas. O que é menos da metade desse preço? Todos se viraram para ouvir sua conversa. Por favor. Deixe-me comprar isso. Operadora. Confira. Por favor. Hufan e Penlong juntaram seus cubos. Tudo bem. A transação foi completa. Hufan entregou as luvas de disparo. Penlong recebeu e disse: equipar. Uma vez que as luvas apareceram em suas mãos, Penlong sorriu. Ele deve ter gostado bastante das luvas. Afinal, ele acabou de comprar um item de classe heroica pelo baixo preço de 1.600 moedas. Então terminamos com o arqueiro. Alguém mais? Giovanni e Marradas começaram a olhar com seriedade através dos itens na frente deles. Os únicos que não entraram no humor de compras eram Sung Jin e Dominique. Sung Jin teve uma boa razão para comprar o item do mais escuro que o preto. Ele teve que guardar suas moedas. Dominique apenas esperou um pouco ao lado. Ele só queria que as compras acabassem rapidamente. Era compreensível. Cada momento que os outros passavam comprando estava acabando com a vida restante. Sung Jin olhou para Dominique antes de perguntar a Hufan: ei, você tem algum item que pode remover maldições? Hufan respondeu: ah, se você precisar de um removedor de maldições. Ele revirou sua mochila. De dentro, ele puxou um colar de luxo com uma peça central de diamante branco. Inocência bênção dos anjos. Colar heróico. Habilidade passiva. Defesa mágica, segunda. Receba 20% de dano reduzido de todas as fontes de magia. Habilidade ativa. Purificar, V. Maldições. Medos. Petrificação e todas as formas de efeitos de condição e debuff são removidos. Tempo de recarga: 10 minutos. Serpentes evitam aqueles com inocência angelical. Mas isso é um pouco caro. É quase um item lendário entre a classe heroica. Garanto que esse é um item muito bom. Sung Jin assentiu. Uma ativa de quinto círculo e uma excelente passiva. Se havia alguém que precisava comprá-lo, era Dominique Spencer. Então, quanto custa? 2.600. Isso vale 6.300 moedas no mercado negro. O item estava sendo oferecido em quase um terço do preço original. Sung Jin pensou que Dominique iria comprá-lo sem hesitação. 2.600 moedas era um preço barato para pagar pela vida.
Mas Dominique hesitou. 2.600. Sung Jin perguntou. O que foi? Dominique respondeu. Para dizer a verdade, eu não tenho dinheiro suficiente. 2.600 moedas. Todos se viraram para olhar para ele. Dominique levantou sua lança enquanto continuava. Essa lança. Eu estava guardando para ela e comprei assim que eu pude pagar. Levou quase tudo o que ganhei até agora para comprá-la. Então, agora estou com apenas 1.800 moedas. Todos congelaram. Sung Jin rapidamente pensou sobre isso. 2.600. Eu tenho isso agora. Mas Sung Jin não podia pagar com suas moedas agora. O item que ele precisava comprar do mais escuro que o preto provavelmente precisaria de todas as moedas que ele tinha atualmente mais a maioria das que ele receberia do final dessa raid. O item não era ruim por qualquer meio. Mas Sung Jin já tinha o olho de basilisco. A inocência não era suficientemente boa para justificar trocar o olho de basilisco por ela. Sung Jin olhou para os outros. Foi então que Marradas falou. Eu vou comprar o item então. Todos se viraram para olhar para ele. Essa habilidade purificar pode ser usada em outros. Rufan assentiu e respondeu sua pergunta. Claro. Então, permita-me comprá-lo. Vou pagar 2.600 moedas. A transação acabou rapidamente. Uma vez que Marradas equipou o colar, colocou as mãos na testa de Dominique e disse: Purificar. O colar de diamantes brilhou por um momento e a mão que tocou a testa de Dominique também começou a brilhar. Era uma imagem extremamente apropriada. Um monge com as mãos liberando luz branca purificadora, curando outro. Oh! Penlong e Giovanni não podiam deixar de exclamar pela visão e assistiram com a boca aberta. Mas ao invés de Dominique ou a mão, Sung Jin estava olhando para Marradas. Qualificado, não hesita em se sacrificar para ajudar os outros. A cor voltou ao rosto de Dominique. A maldição de sangue do vampiro foi retirada. Dominique ficou de frente para Marradas e Sung Jin se ajoelhou. Ele colocou as mãos no chão e se curvou profundamente em estilo oriental. Marradas e Kei. Vocês dois salvaram minha vida. Eu prometo pagar essa dívida algum dia. Sung Jin recebeu os agradecimentos indiferentemente. Certo. Para ser sincero, ele não achou possível que Dominique o pagasse de qualquer forma. Marradas juntou as mãos com respeito, respeitando a posição de monge, e respondeu magnanimamente. Não foi grande coisa. Se você realmente deseja me pagar, então, faça um ato de bondade para os outros. Eu ficaria satisfeito com isso. Dominique já não estava mais sujeito a uma restrição de tempo. Então o grupo não precisava se apressar. 1 hora foi muito tempo para procurar e matar o boss oculto. As compras continuaram. Giovanni estava dividido entre comprar um par de caneleiras de aço ou um machado de prata e finalmente decidiu o primeiro. Era o tipo de caneleiras que disparavam foguetes para permitir saltos de longa distância. Pode ser usada para escapar quando cercado por inimigos, ou correr para ajudar um aliado quando ele estiver em perigo. O campo de vendas de Rufan o conquistou imediatamente. Dominique pediu e comprou um anel valendo exatamente 1.800 moedas. Embora o anel não tenha fornecido quase tanta proteção contra feitiços como a inocência de Marradas, era melhor do que nada. No final, a única pessoa que não comprou nada foi Sung Jin. Antes de fechar a loja,
Hufan lhe ofereceu um item. Embora você pense mal de mim, eu tenho que pagar minhas dívidas, então. Aqui para você. Ele murmurou enquanto tirava um item do seu saco. O que ele entregou não era um item qualquer, mas uma bolsa misteriosa. Alguém completou Histórias Antigas do Oriente. Então o valor líquido desceu um pouco. Mas eu acho que se você conseguir um dos componentes do Oriente, você pode considerar que será melhor que nada. Hufan guardou todos os itens de exibição de volta ao seu saco e depois ficou em quatro patas. Então, até a próxima! Se houver outra. Ele desapareceu nos esgotos.